Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aí pelo YouTube. Vamos estar dando início à nossa sexta aula, amém? Vamos fazer uma oração, como nós fazemos de costume, né? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor, nos conduzir por esta aula, Senhor, que a tua palavra venha a ser revelada ao nosso coração. O salmista, ele disse, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Nesta noite nós queremos, meu Pai, guardar a palavra do Senhor na tauba do nosso coração, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente, para que nós possamos entender a profundidade daquilo que Deus quer revelar para nós nesta noite. Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Vou pedir que os irmãos abram a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo de número 5. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a lei de Deus e a lei de Cristo. Tá com o volume certinho? Tá? Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Os irmãos acharam aí? O verso de número 14. Romanos 5, verso de número 14. Nós vamos estar lendo. Está escrito assim: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Agora abre aí também em Romanos capítulo 10, verso de número 4. Romanos 10, verso de número 4. Está escrito assim: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Agora abre Levítico 18. Levítico 18, verso de número 5. Isso, 18, verso 5. Todos encontraram aí? Tá. Levítico 18, verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Amém? Então, em cima disso daí, nós vamos hoje falar sobre a lei de Deus. Deixei marcado aqui. Já vou destacar, né? Por que a lei de Deus? O primeiro texto que nós lemos, Romanos capítulo 5, verso 14, né, diz que a morte, ela reina desde Adão até Cristo. A morte, ela reina. Por que a morte, ela reina? Porque nós sabemos que Adão, lá no princípio, ele pecou, né, quando ele ainda era inocente. Aí eu coloquei aqui, ó, a redenção exige o derramamento do sangue, né? A redenção exige derramamento de sangue. A redenção, ela exige derramamento de sangue, por quê? Porque isso aqui já faz parte do projeto de Deus para resgatar o homem, né?
O sangue dos animais que era derramado nesse período até a vinda de Cristo não tinha poder para poder remir o homem. Porque o sangue dos animais não tem poder de resgatar ninguém. O sangue dos animais que era derramado, o único poder que ele tinha era de cobrir, né? Só que era um sinal, estava apontando para Cristo. Estava apontando para Cristo. Porque o sangue de Jesus, ele verdadeiramente iria remover todo o pecado da humanidade. Então, como a gente sempre trabalha em cima do livro do Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, eu vou destacar alguma coisa aqui que vai ser interessante. A Bíblia diz, né, que não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Por causa disso, Deus vai criar para o homem, vai formar para o homem uma mulher, uma disjuntora. Por quê? Porque Deus viu que não era bom que o homem esteja só. Quando a gente está olhando para o princípio, a gente vai ver que aconteceu algumas coisas dentro do jardim que precisa ser destacado nos dias de hoje. Por exemplo, aquela frase que a gente gosta de citar, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Só que não é multiplicar a iniquidade para quem está lá fora. É multiplicar a iniquidade de quem está dentro da igreja. Porque o povo que está lá fora, a gente já sabe, irmão. O povo que está lá fora, a gente já sabe. Que a obra que eles vão produzir é morte. A obra é má. Então não vai impressionar. Você não se impressiona com aquilo que acontece lá fora. Você se impressiona com aquilo que acontece dentro. Quando a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, é Deus já nos dando um alerta que no próximo da volta de Jesus, né, um dos sinais que estaria alarmando no momento seria a falta de amor. E hoje é o que a gente vê. Quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, e a gente vê aquele homem caído, né, passa o sacerdote, passa o levita, ninguém faz nada, né, para poder ajudar aquele homem. E aí quando vem um samaritano, o samaritano ajuda aquele homem que estava quase morto. O que acontece? Passou o sacerdote, passou o levita. O que faltou neles ali? Faltou o amor. Hoje acontece a mesma coisa, né? A gente às vezes sabe de uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, uma pessoa que está caída. Em vez de a gente ajudar, a gente não ajuda. Muitas das vezes, pelo contrário, critica, ajuda a pessoa a permanecer do jeito que está. Mas não. Só que quando a palavra de Deus diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, Deus estava dando um alerta para a igreja, né? Que a igreja, o cristão, ele ia caminhar para esse ponto, porque esse ponto ele é um farol mostrando para nós que a volta de Jesus está perto. Como que eu sei que cada dia, né, no nosso caso, o arrebatamento da igreja, como que eu sei que cada dia o arrebatamento da igreja está perto? Porque nós estamos vendo a apostasia, nós estamos vendo o esfriamento, nós estamos vendo as pessoas deixando de amar as outras. Agora, vamos voltar um pouquinho para o Jardim do Éden, aonde tudo começou. Quando Adão, irmãos, ele foi criado, Adão foi criado perfeito. Adão não tinha pecado, Adão não tinha influência do mal, Adão foi criado perfeito. Todas as faculdades dele trabalhavam na sua plenitude. Então, quando nós olhamos para o jardim, nós vemos Deus dando para nós uma revelação profunda ali. Porque quando Deus ele cria Eva e fala assim, ó, não é bom que o homem esteja só, Deus já está mostrando para nós hoje a importância da comunhão da igreja. Não existe, irmãos, uma igreja que queira viver sozinha. Um cristão que não queira estar em comunhão com os irmãos. Um cristão que não queira se relacionar com pessoas. Como que eu sei que eu estou longe do propósito de Deus? Quando eu me isolo, quando eu quero viver sozinho. Só eu sei, só eu faço, só eu posso. Deus não está nesse negócio. É uma palavra que vale para o casamento, mas é uma palavra que vale para a comunhão da igreja. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque a falta de amor que o homem produz, causa dentro deste homem que foi criado perfeito, começa a demonstrar sintomas da queda. Depois que o homem pecou, qual foi a primeira atitude dele? Jogar a culpa em outra pessoa. Quando Deus vem falar com ele, Deus fala assim, Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? E o que ele fala? A mulher que tu me deste. Então, todo homem caído, irmãos, ele vai apontar
para o outro a causa daquilo que ele está vivendo. Ele nunca vai assumir a responsabilidade do que ele está vivendo. Ele vai achar mais fácil apontar para o outro, transferir para o outro, né, do que ele assumir. É que nem hoje. Hoje é muito comum você ver a pessoa, às vezes, está vivendo uma vida difícil, você vai conversar com a pessoa, ela vai falar assim, mas é porque os meus pais não me ajudaram. É porque a sociedade não me ajuda. É porque as pessoas não fazem isso. Por quê? Ele acha que a causa do mal que ele está vivendo, a culpa é do outro, e não dele. Mas você já percebeu que nós colhemos aquilo que nós plantamos? Já parou para pensar que às vezes o que nós estamos passando não é culpa do outro, é culpa nossa? O que Deus esperava de Adão no jardim? Que Adão batesse no peito e falasse assim, não, Senhor, eu desobedeci. Foi eu que errei. A ordem era para mim, para não comer da árvore. Eu tinha que estar ao lado da minha esposa e ensinar ela que não era para ela comer. Só que ele não, ele transfere para a mulher. Então Deus já começa a denunciar que todo homem caído vai transferir a culpa para o outro. Hoje nós encontramos muito isso na igreja. Ninguém assume a responsabilidade. Eu acho mais fácil falar que a culpa é do pastor, que a culpa é da pastora, que a culpa é dos obreiros, que a culpa é dos irmãos que não me deu a paz do Senhor. Mas eu não assumo a minha responsabilidade. É muito comum as pessoas falarem assim, fulano não deu a paz para mim, quero sair daquela igreja porque fulano não deu a paz para mim. Se ela não deu a paz para você, por que você não foi lá e deu a paz para ela? Nós precisamos fazer para o outro aquilo que nós queremos que fazem para nós. Então, se eu fizer isso primeiro, eu saio da posição de homem caído e volto e sou transferido para a posição de homem que nasceu da água e do Espírito. Então, aqui Adão, caído, jogou a culpa para outra pessoa. Vou colocar aqui, caído. Por quê? Porque todo homem caído, ele vai transferir a culpa dele. Ele ia viver no amor, pastor. Oi? Ele ia viver no amor. Viver no amor. Aí você pode pregar isso aí. Exatamente. Viver no amor. Tipo, não adianta você pregar uma coisa e não fazer aquela coisa. A pessoa fala, e você? Você tem que fazer. Adão tinha que assumir a responsabilidade. Se Adão não assumir a responsabilidade, não tem como ele falar que a culpa é da mulher. A culpa é dele, irmãos, porque Deus falou com ele. E ele tem a obrigação de se relacionar bem com outras pessoas. Todas as vezes que eu não me relaciono bem com outras pessoas, eu estou gerando obra de uma pessoa caída. Só que nós precisamos entender que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, aqui, lembra que a morte reinou de Adão até Cristo? Aqui, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, daqui para cá nós precisamos viver novidade de vida. Então, se eu sou uma nova criatura, não tem como mais eu viver debaixo dos rudimentos que rege a vida de um homem caído. Porque não é mais o homem caído que vai colocar uma base para mim viver, mas é agora através daquilo que Cristo ensinou para nós. Então, irmãos, quando nós vemos Adão no jardim, ele tinha todas as possibilidades de sobressair naquele ambiente. Assim como nós hoje. Nós temos todas as possibilidades de sobressair no lugar que nós estamos. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que qualquer coisa que seja menos do que aquilo que Deus preparou para nós, nos movimenta de onde nós estamos. É por isso que hoje na igreja é tão importante nós falarmos sobre perdão e sobre amor. Porque uma coisa eu falo para os irmãos. O amor, irmãos, o amor que está no coração de Deus, para nós entendermos João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o mesmo amor que tem que reger a nossa vida. Porque se eu não consigo amar uma pessoa, se eu não consigo amar o meu próximo, não adianta, não tem como eu falar que eu nasci de novo. Então, o que o Adão ele já demonstra ali, quando a gente vê Eva comendo fruto, Adão comendo fruto, parece que não aconteceu nada, né? Mas, na verdade, você vai ver que já começa a mudar a posição deles. E quando você não nasce da água e do Espírito, quando você não nasce da água e do Espírito, você começa a ter um comportamento, irmãos, que vai expelir as pessoas, em vez de trazer as pessoas para perto de você, né? Porque quando ele joga a culpa para a mulher joga a culpa para a serpente, e fica naquele negócio, só que o final da conta, o que eles estão dizendo? A culpa é de Deus. Porque Deus não sabia que Satanás iria entrar na serpente, a serpente ia enganar a mulher? É isso que eles estão falando. Então, quando nós tomamos esse mesmo caminho,
Quando nós transferimos a culpa para o outro, nós estamos dizendo que a culpa é de Deus. E nós estamos transferindo a culpa para Deus, em vez de nós puxarmos a responsabilidade aqui para cada um de nós. Eu coloquei esse tema, a lei de Deus, por quê? Porque Deus, olha aqui, ele se manifesta, eu coloquei aqui, ó, lei. Eu posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode sim. Vamos supor assim que, em vez de Adão comer do fruto quando ela ofereceu, ele tivesse negado, e quando Jesus descesse, quando Deus descesse, ele falasse, ó, a mulher pecou, mas eu assumi o pecado. O Éden existiria ou mesmo assim os dois ainda seriam expulsos do Éden? Não, nós entendemos que se Adão tivesse tomado essa posição, Deus iria matar Adão. E Deus iria matar Adão e iria matar Eva. Por quê? Porque ela comeu do fruto que não era para comer e a sentença era, quando comesse, morreriam. Só que Deus iria ressuscitar eles dentro do jardim. Deus ressuscitando eles dentro do jardim, eles não iriam ser expulsos. Eles iam permanecer. Porque foi o que Jesus fez. Nós não somos pecadores? Jesus é sem pecado. Mas quem morreu foi ele. Porque na ressurreição dele, depois a igreja ressuscita também. É o que Adão devia ter feito. Se ele assumisse a culpa, mesmo sem ter errado, não ia precisar de Jesus morrer lá na frente. Deus iria matar ele, porque na ressurreição dele, Deus iria ressuscitar Eva. É a posição que ele deveria ter tomado lá no jardim. Então, ó, Deus, ele revela a lei dele através da natureza. Eu coloquei natural porque dentro de nós, irmãos, dentro de nós, Deus ele fala com a gente, no nosso coração. E através daquilo que Deus fala no nosso coração, nós tomamos conhecimento da lei. Por isso que ninguém é tomado por inocente diante de Deus. Porque através da natureza, Deus revela a sua grandeza, Deus revela a sua soberania. Né? Não tem como as pessoas falar assim, que não existe Deus. É só você olhar para as coisas. Tudo que existe, ele precisou por base de lei. Na criação precisou de lei. Ó, a gente olha para o nosso planeta tem lei da gravidade. Então, para tudo precisa de lei. Então, a natureza revela a lei de Deus. Depois, a lei natural é quando Deus revela ao nosso coração. Aí nós temos a lei de Moisés, que a lei de Moisés, irmãos, que é que dá força ao pecado, né? Porque sem a lei nós não saberíamos do pecado. É o que Paulo fala em Romanos. Só que Cristo vem e estabelece uma nova lei, a lei de Cristo. Essa lei que Cristo ele estabelece, ela é superior à lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, ela gera morte. A lei de Moisés gera morte. E vocês sabem que eu sempre falo aqui na igreja, a lei ela só foi estabelecida porque um princípio foi quebrado. Então, maior que a lei é o princípio. Nós precisamos viver debaixo, irmãos, a nossa vida tem que ser regida por princípio e não por lei. Porque a lei é uma denúncia que o princípio foi quebrado. A maior prova disso, a lei não está lá, ó, não matarás? Por que foi colocado uma lei não matarás? Porque lá no começo um princípio foi quebrado. O Caim matou o Abel. Então, quando um princípio é quebrado, a lei vem para denunciar o princípio quebrado. Só que quando Cristo ele veio, ele cumpriu toda a lei. E ele cumprindo toda a lei, foi o que nós lemos em Levítico 18:5. Cumprindo toda a lei, agora ele vive. Porque a lei não tem mais poder sobre ele. Por isso que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. O próprio Jesus vai dizer assim, ó, eu tenho poder para dar e para tomar de volta. Porque a morte, ela não poderia vencer Jesus, porque ele cumpriu toda a lei, sendo que a morte ela tem poder a partir do momento que há pecado. Se não houver pecado, não tem como a morte ceifar alguém. Os irmãos estão entendendo até aqui? Aí tem uma coisa que talvez você nunca pensou, mas com certeza alguém vai perguntar isso para você. Se o pecado só pode matar, se a morte só pode ceifar quem pecou, e por que as crianças é inocente e morre também? É uma coisa que a gente tem que pensar. Por quê? Presta atenção. A morte, ela tem poder em cima daqueles que pecaram. Ó, nós lemos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5:13.
Não é o 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ó, deixa eu fazer um desenho aqui para a gente entender. Deixa eu apagar esse Adão aqui. Não vou usar ele agora, não. Aqui, ó, tem Adão, né? Aqui tem Moisés. O Romanos, capítulo 5, verso 14, diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Só que o que acontece? Eles não pecaram à semelhança do pecado de Adão. Aqui é Adão e Moisés. Os que vieram depois de Adão não pecaram no mesmo pecado que Adão pecou. Só que a morte reinou. Por quê? Por causa do pecado agora alcançou a humanidade. Mas nós lemos bem no finalzinho do versículo, ó, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A figura daquele que havia de vir, irmãos, estão falando de crianças, bebês. E depois Cristo. Cristo é o que havia de vir. O Cristo, ele não tem o mesmo pecado semelhante de Adão. Mas ele não precisou morrer? Ele precisou morrer. Agora a questão é, se a morte ela só opera em cima daqueles que pecaram, por que os bebês que são abortados, eles não ressuscitam? Porque nós ensinamos, irmãos, que bebê não peca. É o período da inocência. Se eles não pecam, por que eles não ressuscitam? Se Jesus ressuscitou porque não pecou? E aqui está um mistério. Porque eles não ressuscitam. Os bebês, quando morrem, já vão direto para o céu. A salvação deles já está garantida. Só que o que possibilita Cristo de ressuscitar? Ele ter cumprido toda a lei. Passar todo esse processo aí. Não, cumprido a lei. É o Levítico 18:5. Aquele que cumprir todos os mandamentos, todas as leis, viverá por ela. O que acontece aqui no Jardim do Éden? Isso aqui a gente precisa saber porque é a base da nossa fé, irmãos. É a base da nossa fé. No Jardim do Éden, quando a serpente tenta Adão era uma pessoa pura, inocente. Então, qual é a lei que é estabelecida agora? Para poder restaurar a humanidade, precisava ser uma pessoa também que não tinha pecado, que tivesse na mesma condição de Adão antes de pecar. Porque se não tivesse na mesma condição semelhante a de Adão antes de pecar, não teria como remir a humanidade. Qual é o problema aqui que Satanás ele achou que já estava ganho a situação? Porque o Satanás, irmãos, o diabo, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então ele não sabe das coisas, mas na verdade Deus já tinha preparado antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado Jesus para poder vir e consertar o que ia acontecer aqui. Antes de tudo acontecer, Deus no controle, Deus já sabia. Por isso que nós lemos na carta de Pedro, por isso nós lemos em Apocalipse, que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, quando um inocente aqui erra, o diabo ele estabelece, agora para poder restaurar as coisas, precisa ser um sangue de inocente. Então Deus coloca os animais para ir morrendo aqui nesse período da lei, porque os animais, o sangue dos animais, ele só cobria o pecado, ele não removia o pecado, mas ele apontava para alguém que ia vir depois. Por isso que João Batista ele vai comparar Jesus com um cordeiro. Ele vai falar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui o animal morria, só que o sangue do animal não tirava o pecado da humanidade, ele só corria. Só que aqui, quem vai morrer aqui não é mais um animal, é uma pessoa, o último Adão, porque o estado dele é esse estado aqui do Éden, sem pecado. Ele viveu pela lei. Como ele cumpriu toda a lei, ele se torna um legislador. Ele pode agora mudar essa lei. É por isso que Jesus falou assim, ó, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. A lei, irmãos, ela está ligada a uma pessoa. Toda vez que nós falamos de lei, nós falamos de Moisés. A lei está ligada a Moisés. Porque a lei, ela é ligada a uma pessoa.
Da mesma forma que a fé e a graça, fé e graça, está ligado a uma pessoa, ligado a Cristo. Nós somos salvos pela fé, a fé é um dom de Deus, para que ninguém se vanglorie, é Deus que dá a fé. Então, quando nós falamos de lei, nós lembramos de Moisés, quando nós falamos de fé e graça, nós lembramos de Jesus. Jesus, ele veio, cumpriu toda a lei. Agora, como ele cumpriu toda a lei, se tornando legislador, ele pode agora alterar essa lei. Ele cumprindo toda a lei, Jesus, o Cristo, ele está agora acima da lei. Só que agora ele estabelece a lei dele. Lembra que eu falei? Lei de Moisés e agora a lei de Cristo. E a lei de Cristo, irmãos, ela é mais pesada do que a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés falava assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. E por que as pessoas não conseguem amar o próximo? Porque as pessoas não se amam. A lei de Moisés, Não, a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela fala assim, ame o seu próximo como a ti mesmo. Porque quando Jesus ele vem e fala assim, quais são os dois maiores mandamentos? Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, todo o seu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo, ele está resumindo a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, os 4 primeiros mandamentos, resume-se em Deus. Os outros 6 mandamentos, para completar os 10, resume-se ao próximo. Então Jesus ele fala assim, resumindo a lei, ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Só que depois da morte de Jesus, ele muda esse negócio. Porque quando Jesus fala assim, ama Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, Jesus ele está resumindo essa lei aqui, a lei de Moisés. Por quê? Porque ele ainda está aí debaixo da lei. Porque ele só passa para cima da lei depois que ele morre. Pode falar. Pastor, quando Deus criou o Éden e Adão, ele dá a lei, é uma lei, né? Sim, é uma ordenância. Ele passa alguma lei para eles, alguma a mais? Porque assim, Caim matou Abel, mas a lei, ela veio no tempo de Moisés. Sim. Só que Caim e Abel é bem antes. Bem antes. Sim. É porque assim, é essa lei natural, está dentro de cada um de nós. A Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado pela fé. Mas a fé no quê? Naquilo que Deus falava no coração dele. Porque na lei natural, Deus fala no nosso coração. Você pode ter certeza. Todo ser humano que passa por essa terra, de alguma forma, Deus tenta comunicar com ele através da lei natural. Então, a lei natural, isso aqui já era algo que já estava no coração de Adão. Adão sabia aqui dentro do jardim o que ele podia e o que ele não podia fazer. Não tinha lei escritas nas pedras, porque a lei ela vem para denunciar o princípio que foi quebrado. Mas você acha que Adão, depois Caim, não sabia que eles não podem tirar a vida de outras pessoas? Eles sabiam. Mesmo sabendo, eles erravam. Então, só que o que acontece? Eles sabendo aqui, e eles escolhendo fazer o contrário, é o que acontece hoje. Hoje as pessoas sabem o que é certo e errado. E elas escolhem fazer o errado. Então elas não são diferentes daqui. Não tem como ela falar assim, mas aqui não tinha uma lei escrita, mas Deus se comunicava na lei natural. Deus falava com eles de alguma forma. E eles não têm argumento para falar que aqui eles fez sem saber. Até porque quando a gente lê o capítulo 4 de Gênesis, Deus ele alerta Caim. Ele fala assim, Caim, por que o seu semblante está descaído? E ele fala assim, cuidado, né? O pecado já aporta, domine ele, porque você tem que dominar ele. Deus avisou, porque se Deus não avisasse Caim, e qualquer coisa que Caim cometesse errado depois, não teria como Deus cobrar, porque ninguém avisou ele, mas Deus falou para ele. Deus avisou. Quando você lê o capítulo 4 de Gênesis, você vê Deus falando para ele. O pecado já as portas. Domine ele. Mas ele não deu ouvido. Deixou o pecado dominar ele. É o que nós fazemos hoje. Nós sabemos o que é certo e errado, mas nós escolhemos o errado. Nós deixamos o pecado nos dominar. Então, quando os bebês morrem, a criança, né, inocente, eles aqui, irmãos, a salvação deles já são garantidas. Jesus denuncia isso aí quando Jesus fala assim, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus.
Para o único que Deus fala isso é para a criança. Ele só não ressuscita, por exemplo, uma criança foi abortada. Por que não ressuscita? Porque eles não cumpriram a lei. Levítico 18, verso 5. Aquele que cumprir a lei, os mandamentos, tal, viverá por ela. Então Jesus, ele venceu a lei e ele estabelece agora por cima da lei. É por isso, eu já falei aqui em momento de oferta, irmãos, a igreja está acima da lei. A igreja está estabelecida em algo chamado honra e reconhecimento. Ele é acima da lei. Ó, Jesus resumiu. A lei, ela tem 2 pontos. Amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Ele está falando da lei de Moisés. Ele falou, se você tomar esses 2 pontos, você vai cumprir toda a lei. Ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Só que quando passa do Calvário, e começa o Novo Testamento, a graça e tudo mais, aí Jesus estabelece a lei dele. Lembra que eu falei assim, irmãos, por que as pessoas não amam o próximo? Porque muitas pessoas não se amam. Como que eu sei como que eu posso afirmar que as pessoas não se amam? Quando você vê uma pessoa entregue na bebida, entregue nas drogas, uma pessoa morando na rua, né? A pessoa não se ama, a pessoa tira a própria vida, a pessoa não se ama. Então, Jesus, ele muda tudo isso. Aqui no período da graça, Novo Testamento, o que Jesus fala? Jesus vai falar assim, ó, ama o teu próximo como eu amei a igreja. Aí acabou, irmãos. Agora essa é a lei de Cristo. Que nós devemos amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Agora aqui que o caldo engrossa. Por quê? Porque Jesus não está falando assim, ama só quem faz o bem para você. Ama só quem você tem comunhão. Ele está falando assim, ó, ama o seu inimigo como Cristo amou a igreja, como Cristo nos amou. Porque antes, nós éramos o quê? Inimigo de Deus. Deus nos amou primeiro. Mesmo nós sendo estranho a Deus, mesmo nós sendo inimigos de Deus, Deus, ele nos amou. Então, irmãos, hoje nós não temos desculpa. Eu vou rasgar o verbo aqui, irmão, vou deixar de uma forma bem clara, para que ninguém saia daqui enganado. Hoje, se você não fala com uma pessoa, se você tem raiva de uma pessoa, mago de uma pessoa, e Jesus voltar hoje, você não vai para o céu, você não é salvo. Porque você não tem argumento. Porque Cristo deixou bem claro. Ó, estou colocando vocês aqui, ó, acima da lei. Vocês estão comigo, assentados acima da lei. Agora você tem que amar o próximo como eu amei você. Então, irmãos, ó, eu vou ser bem sincero. Uma pessoa que diz que nasceu de novo, uma pessoa que diz que nasceu de novo, uma pessoa que diz que aceita Jesus, mas não fala com A, não fala com B, nunca nasceu de novo. Chegou onde eu estava querendo que eu vi ontem aqui na igreja. E eu dei vontade de eu falar, levanta, abraça, porque tu serve um Deus que deu a vida por ti e tu prega. Só que eu não fiz isso. E quem serve a Deus não pode guardar mágoa dentro do coração. Exatamente. Não pode estar aqui dentro. Deus está dentro desse ambiente aqui. E você guardou mágoa no seu coração. Fala, que Deus que você está servindo? Entendeu? Então, onde eu observei algo aqui, eu falei, não estou vendo isso, mas eu deixei passar. Pode falar que eu estou ouvindo. Mas vai ter outra oportunidade, se eu ver. Os irmãos que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, eu vou pedir para os irmãos dar um joinha aí, irmãos. Coloca um comentário aí. Amém? Já vi que tem pessoas aí assistindo, então dá um joinha aí e vai compartilhando. Porque quando nós nascemos da água e do Espírito, agora nós somos uma nova criatura. Ó, aqui é o homem caído. Quando nós nascemos da água e do Espírito, nós somos uma nova criatura. E aqui nós vamos viver uma novidade de vida. E para viver uma novidade de vida, você tem que ser conduzido pelo Espírito. Então, irmãos, se você não suporta alguém,
esquece, você nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Caim e Abel. Exatamente. Por que hoje as pessoas vivem uma vida desse jeito? Porque elas não deixam ser transformadas por Jesus. Elas querem desfrutar daquilo que Jesus oferece, mas elas não querem ser moldadas por Jesus. Quando Jesus ele diz assim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, Jesus está falando assim, resolva o que você tem que resolver aí, porque quando você tomar a sua cruz, você não vai ter mais tempo de resolver nada. Você vai ter que ter tomado uma decisão, você vai ter que me seguir. Paulo ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, às vezes, está preso na prisão de Roma, preso por César, mas Paulo diz assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Então, irmãos, se as pessoas te caluniam, te caluniam, se as pessoas falam contra você, isso daí não pode interferir aquilo que você é. Por isso que o perdão e o amor, irmãos, ele tem que andar de mão dada. Sabe por quê? Porque cada um dá o que tem. Se uma pessoa está dentro de um ambiente da graça, mas a obra que ela produz é uma obra de uma pessoa caída, nós temos que mostrar o diferente para ela. O que acontece hoje? A pessoa persegue a outra fala assim, eu vou pagar com a mesma moeda. E aí quando você paga com a mesma moeda, você está dizendo assim, eu ainda sou um homem caído. Agora quando a pessoa te persegue e você ora por ela, você ama aquela pessoa, você faz de tudo para tentar reestabelecer a comunhão, porque, irmãos, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter a comunhão com o próximo, nós precisamos ter a comunhão com Deus, nós precisamos não somente viver no período da graça, nós precisamos exalar a graça. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Você está evoluindo depois que você aceitou Jesus ou você está involuindo? Você é melhor agora ou você está a mesma coisa de quando você aceitou Jesus? Melhor agora. Exatamente, você tem que evoluir. Por quê? Porque a graça, a transformação, ela é gradativa. E a transformação, ela só entra na pessoa se a pessoa aceitar. Porque toda porta que está. Sim. Que abrir para entrar. Exatamente. Não adianta você abrir e entrar e você ser o mesmo. Exatamente. Irmãos, eu conheço uma pessoa pelos frutos que ela produz. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Se ela produz frutos maus, aquela árvore é mau. Se ela produz fruto bom, aquela árvore é boa. Por isso que, assim, eu não posso tentar produzir a mesma coisa que o mundo produz. Eu tenho que produzir coisas novas. O maior exemplo que nós temos, Daniel. Daniel estava no meio da Babilônia. Mas Daniel escolheu ser diferente no meio da Babilônia. Agora, você quer ver como a gente está tão ruim em relação a isso? Daniel estava vivendo um período que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre a terra. E ele conseguiu não se contaminar. Hoje a gente tem um Espírito Santo que nos conduz, que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. E mesmo assim a gente ainda consegue ainda ser coração duro. Então, hoje para nós não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa. Nós precisamos sim ser verdadeiramente luz e sal para essa terra. Então, quando nós vemos isso daqui, nós precisamos de uma conversão na nossa vida. Eu desenhei aqui um hominho aqui, ó. Ó o homem aqui. Esse aqui é o caminho dele, o caminho natural. Só que quando você percebe que você está indo por um caminho, mas aquele caminho não é o caminho certo, você precisa fazer uma conversão. Isso é muito usado quando você vai tirar a habilitação. Quem está envolvido com as coisas de trânsito entende isso aqui muito bem. Conversão é você alterar o destino, mudar. Você está vindo aqui, esse caminho aqui vai levar para a perdição. Então você vai fazer uma conversão, porque você precisa acertar o alvo. O alvo, irmãos, é Jesus. Entendeu? Então, quando você caminha, você faz uma conversão. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos. Então a palavra converter vem da palavra de conversão. Você está
mudando o destino, porque o nosso destino era o inferno. Nós estamos mudando, agora a gente vai acertar o alvo. O alvo é Jesus. Então nós precisamos mudar o nosso caminho, porque esse caminho do homem natural, ele leva à perdição, ele leva à maldição. Você percebeu? Essa palavra perdição, o homem estava perdido. E há uma frase que diz assim, o homem, nunca há um mal que não possa ficar pior. Você vê que o homem peca no jardim, depois ele gera um filho, o filho dele mata outro, e daqui para cá o negócio só vai decaindo. O homem cada vez mais vai se afastando de Deus. Então nós estamos perdidos, caminhando por um caminho perdido. A perdição, ela sempre nos traz o entendimento que nós vamos perdendo algo pelo caminho. Nesse caminho da perdição, você está sempre perdendo algo que Deus colocou dentro de você, até o momento de você pegar essa conversão e voltar para Jesus. E aí você volta para a graça, você volta para a restauração. Então, nós temos que fazer uma escolha. A escolha que nós temos que fazer é essa. Pastor, é fácil? Claro que não. Não é fácil. Mas é necessário. Você precisa mudar, né? A gente precisa mudar. Então, Jesus, irmãos, quer falar alguma coisa, irmãos? Os irmãos até aqui estão entendendo? Não está muito rápido, não? Não? Então, a gente precisa entender que Jesus agora estabeleceu uma nova lei. A lei de Cristo. A lei de Cristo é: ame o seu próximo como Jesus amou, como Jesus me amou, como Jesus te amou. Quando você toma isso por base, aí você entende o que Adão vivia aqui no jardim. Porque no jardim, quando Deus falou assim, ó, eu plantei o jardim, você está aí, pode tomar conta do jardim, come o que você quiser, só que tem uma condição. Tem uma árvore aí que você não pode comer, que é a árvore do bem e do mal. Aqui Adão não sabia o que era bem e o que era mal. Porque para Adão, o referencial de bem e mal era Deus. Então ele não sabia. Então Deus está guardando ele aqui, está falando assim, você não precisa saber, você não vai conseguir discernir o que é bem e o que é mal. Então só faz o que eu estou te pedindo. Eu estou estabelecendo aqui um preceito, uma ordem, uma ordenança, porque se você respeitar, você vai viver. Não foi assim a questão da lei? Jesus não cumpriu toda a lei porque ele cumpriu toda a lei e ele viveu? Guarda isso no coração de vocês. Levítico 18:5. Quem cumpre a lei vive por ela. Se Adão tivesse cumprido a ordenança de Deus, Adão ia viver por ela. Então, quando Deus estabelece aqui uma ordem para Adão, não come, Deus está falando, ó, o diferencial do bem e do mal sou eu. Eu sou o referencial. Então, se Adão vivesse com essa base, estava tudo tranquilo. Assim como agora, irmãos, Cristo estabelecendo essa nova lei, Cristo está dizendo assim, ó, você não precisa mais observar os 10 mandamentos. Porque se você olhar isso daqui, amar o seu próximo como eu amei você, irmão, a gente tem que saber, irmãos, que a gente estava no lamaçal do pecado. A gente era inimigo de Deus, nós éramos pobre, miserável, nós estávamos nu, ninguém dava nada por nós. Jesus olhou para nós e falou assim, não, eu quero eles. Você percebe que nós estávamos condenados ao inferno? Isso aqui tem peso, irmão. Nós estávamos condenados ao inferno. É a mesma coisa de pegar algo que não tem valor nenhum e alguém chegar lá e falar assim, não, isso daí para mim tem valor. Aí você vai falar, pô, mas isso não tem valor nenhum. A humanidade estava assim. Jesus olhou e falou assim, não, para mim tem valor. Eu quero para mim. Ele se doou sem pedir nada em troca, porque nós não teríamos nada para dar em troca para ele. A redenção. A redenção entra por causa disso, porque quando você faz alguma coisa esperando receber algo, irmão, isso é interesse. Agora, quando você faz sem esperar receber nada em troca, até porque para quem você está fazendo não tem nada para te dar, isso é graça. Por isso que nós devemos cuidar das viúvas, dos necessitados, dos pobres. Porque eu pegar um presente aqui, ó, e dar para o Gabriel, eu sei que o Gabriel tem condições de me agradar. Nossa, ganhei isso aqui do pastor, eu vou dar algo para ele. Mas e quando você encontra uma pessoa que está morando na rua, que não tem nada para te dar, e você chegar e dar algo para ela?
Isso é gratificante. Então, Jesus, ele veio, irmãos, ele veio e ele estabeleceu, ele falou assim, ó, é o seguinte, lembra que a lei foi dada por Moisés? E a lei de Moisés é, ame o seu próximo como a si mesmo? Só que tem um problema, eu estou percebendo que vocês não têm amor, vocês não têm amor próprio, vocês não amam vocês mesmos, porque vocês sabem que vocês estão indo para a perdição, para o abismo, e vocês não fazem nada para mudar isso. Vocês estão acumulando os teus pecados. Isaías vai dizer que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Então a pessoa pode bater no peito e falar assim, eu não roubo, eu não... Tá, mas diante de Deus, a sua justiça é como trapo de imundícia. Então Cristo está falando assim, vocês não estão conseguindo, vocês não vão conseguir cumprir, essa lei vai matar vocês. Então eu vou estabelecer uma nova lei. Porque, olha para Moisés, Moisés era homem sanguinário, irmãos. Moisés, quando viu dois irmãos brigando lá, um egípcio e um hebreu, Moisés foi lá e matou o egípcio. Matou o egípcio e enterrou ele na areia. Então Cristo está olhando assim, está falando assim, vocês não estão conseguindo, porque a lei que vocês receberam foi de um homem, e esse homem também é falho, é pecador, é sanguinário. Então agora eu vou te dar uma nova lei. Ame o próximo como eu amei você. Que aí você não tem como falar assim, mas... Porque aqui alguém poderia falar, Moisés era homem sanguinário. Moisés também era terrível, Davi era terrível, Abraão era terrível. Abraão mentiu. Abraão enganou muito, irmãos. Abraão vendia pessoas. A riqueza que Abraão adquiriu foi vendendo pessoas. Deus nunca estabeleceu alguém para ter autoridade sobre outra pessoa, para vender pessoas. Então você vê que é falho. Moisés é falho, matou pessoas. Aí nós vamos ver um monte de gente que veio aí, nessa sequência aí. Nós vemos Davi falho, Salomão, o homem mais sábio do mundo. O final da vida dele foi terrível, perdeu a salvação. Aí Cristo agora está chegando e falou assim, então eu vou fazer um negócio diferente. Vocês não vão ter mais argumento de falar assim, não tenho para quem olhar, olha para mim. Porque Deus, ele morreu na cruz e falou assim, agora ama o próximo como a ti mesmo, assim como, para nós entender o quê? Que Deus, ele amou nós, para nós amar o quanto ele amou. Com o mesmo amor dele. Com o mesmo amor dele. É por isso que quando Cristo está falando com Pedro, fala assim, Pedro, tu me amas? Ele fala, eu te amo, Senhor. Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Aí ele, Pedro, tu me amas? Aí ele, tu sabes, Senhor. Porque Cristo estava falando assim, Pedro, eu tenho um amor por você, o amor ágape. Você me ama no amor ágape? Aí Pedro falava assim, eu te amo no amor filos. Porque, irmãos, para nós, na língua portuguesa, só tem uma palavra para amor. Mas na língua grega, que foi escrito o Novo Testamento, tem 3 palavras. Aí 2 que se destacam, o amor filos e o amor ágape. Cristo está falando, Pedro, ágape. Pedro está falando filos. Cristo está falando, você não está entendendo. Pedro, ágape. Pedro está falando, filos? Aí Jesus pergunta a 3ª vez, Pedro, ágape? Aí ele entende. O amor que ele está falando é o amor com que ele nos amou. E não o amor que eu tenho por uma outra pessoa. Então, quando nós temos isso por base, irmãos, nós temos facilidade para perdoar. Nós temos facilidade para manter comunhão, para falar. Então, guarda isso no seu coração. Uma pessoa que não consegue liberar perdão, uma pessoa que não consegue suportar o seu próximo, amar o seu próximo, essa pessoa não tem Cristo. Não tem Cristo. Eu falo sem medo de errar. Provo na Bíblia. Contra fatos não há argumento, irmão. Porque se a pessoa não consegue amar o seu próximo como Cristo amou ela, sabe o que ela está declarando? Eu não preciso do amor de Deus. Eu sozinho consigo mudar a minha situação. Porque é assim. A gente não suporta algumas pessoas e aí a gente acha que a gente tem razão para não suportar. Só que não tem razão, irmãos. O homem não tem razão que justifique as suas obras más. Porque agora em Cristo nós somos uma nova criatura. Então eu vou falar isso aqui para vocês, eu sei que vai gerar dúvida. Se vai gerar dúvida, espero que essas dúvidas acabem aqui mesmo. Maldição. Maldição hereditária. Sabe, negócio de quebra de maldição e por aí vai? Quebra de maldição, irmão, isso aí só vale para o ímpio, para o crente não. E eu vou te mostrar aqui. Ó. Aqui está o homem.
Aqui é o homem caído. Há uma maldição sobre ele. Então aqui há uma maldição sobre ele. Tudo de ruim está acontecendo com esse homem caído. Só que quando você aceita Jesus, esse homem caído se torna uma nova pessoa. Aqui eu tenho uma maldição sobre mim. Só que quando eu nasço da água e do Espírito, eu já não tenho uma maldição sobre mim. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Então, quebra de maldição, maldição hereditária, isso daí é para pessoas que não servem Jesus. Por exemplo, você vai fazer um culto de evangelismo, um culto de missão, você pode colocar o título. Irmãos, quebra de maldição, maldição hereditária. Mas um crente achar que ele tem maldição hereditária, isso aí não é válido. Porque ele é uma nova criatura. Não tem como o que estava no velho homem reinar sobre o novo. O Adão, ele precisou morrer para que Jesus nasça. Nós precisamos matar o nosso velho homem. Então, se você roubava, você não rouba mais. Se você enganava, você não engana mais. Se você matava, você não mata mais. Porque você é uma nova criatura em Cristo. Pode falar, esposa. Oi? Sim. Porque o batismo, ele fala da morte e ressurreição. Não. Quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro do nosso espírito. Então, a partir do momento que a pessoa levantou a mão, o espírito dela já recebeu o Espírito Santo. A água, o batismo nas águas, é uma representação da morte e ressurreição de Cristo. Então, tem o batismo nas águas e o batismo em Cristo. O batismo em Cristo aqui, ó, nas águas. Mas a pessoa nasceu de novo quando ela aceitou Jesus. Só que a pessoa nasceu de novo, aí é onde acontecem as coisas. Quando a pessoa nasce de novo, a alma dela precisa ser transformada pela palavra. Pode falar, moço. Ali, ó. Maldição também. Aí da maldição, eu quero dar luz. Só que Davi, eu estou ali sem maldição nenhuma. De repente eu posso transmitir essa maldição de novo. Sim. Eu posso? Porque fica da frente a gente fala. Está tipo trazendo uma coisa que ele não está acontecendo com ele e ele está trazendo de novo. Acontece, né? Que ela vai entrar de novo. Exatamente. Ó, você em Adão, você é o velho homem. Aí alguém pregou para você, evangelizou, você aceitou Jesus. Se tornou uma nova criatura. Só que a sua alma, ela precisa ser transformada através da palavra. A alma vai ser transformada. Só que a sua alma já viveu experiência aqui do velho homem. Vamos supor que a pessoa aceitou Jesus com 30 anos de idade. Então, ela tem 30 anos de experiência com o velho homem. Então, se ela fumava, ela ainda vai sentir vontade de fumar. Só que o problema é, quando você nasce de novo, você tem domínio. Aqui você não tem domínio. Porque aqui quem rege a sua vida é o velho homem. Entendeu? Você não tem força. Não tem como uma pessoa, irmãos, ela fala assim, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de me prostituir para depois ir para a igreja. Você nunca vai vir para a igreja. Porque você não tem poder de mudar a sua situação. Quem tem poder é o Espírito Santo. É ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você passa daqui para lá, aí é uma trajetória. Entendeu? Só que a partir do momento que o pecado vem, você tem domínio sobre ele. Lembra quando a gente falou que Adão ele dominava os animais? Se ele falasse para a serpente, vai embora, ela ia embora? Quando o pecado bate aqui, as propostas, tudo, você tem poder, você tem domínio sobre ela. Aí se a pessoa peca aqui, não é que é uma maldição hereditária, ela escolheu voltar para essa posição. Jesus nos colocou acima da lei, porque estamos em Cristo acima da lei. Quando você escolhe pecar, você se coloca de novo debaixo da lei. Entendeu? Aí é o que acontece. Então, irmãos, maldição hereditária, quebra de maldição, isso aí não é para crente. Essas maldições não estão mais sobre você. Jesus, quando a gente lê Isaías 53, diz assim, ó, ele se fez maldição para que nós nos tornássemos bênção. Você entende? Ele, irmãos, se fez maldição para que nós pudéssemos ter paz hoje. Então, tudo que era para nós, tudo isso aqui que estava em cima da gente, passa para ele, para que nós possamos viver uma nova vida no Espírito.
Só que o problema é que tem muita gente vivendo aqui uma nova vida no Espírito, mas está querendo viver de novo com as práticas que vivia. Então essas coisas começam a ter autoridade sobre ele, domínio sobre ele. É por isso que a gente vê muitas pessoas praticando as coisas que praticava antes. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Então vamos encerrar aí. Para tirar essa última dúvida, Com certeza. Falam que quando Deus ele pede para Abraão sacrificar Isaac, isso remete a Cristo, Sim. quando Cristo vai ser crucificado. Isso teve algum propósito nesse meio dele, ou só foi o propósito de Abraão mostrar a fidelidade com Deus, ou teve outro propósito? Então, na verdade, ali Deus estava provando Abraão, né? Deus prova a gente todos os dias. Deus sabe qual é o nosso posicionamento, mas Ele quer mostrar para nós quem nós somos de fato e de verdade. Lembra que eu falo assim que no momento da oferta, Deus está revelando para nós onde está o nosso coração? Por quê? Quando Caim e Abel foi ofertar, Caim ele era grato a Deus. Abel era grato a Deus, Caim não era. Então, todo momento Deus está nos provando. Porque às vezes a gente acha que a gente é super-homem, mulher maravilha, mas na verdade, Deus está mostrando para a gente que a gente não é tudo isso. A gente precisa estar sob a direção do Espírito Santo. Então, quando Abraão ele obedece a Deus ali, você vê que em todo o tempo dá a entender que ele estava com bastante fé em Deus. Porque ele falou assim, ó, nós subiremos, iremos sacrificar a Deus e desceremos. Então, Hebreus vai dizer assim que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Então Deus mostra para Abraão onde está o coração de Abraão. O coração de Abraão está em Deus. Só que a questão é que ali tem uma projeção profética. Abraão ele representa o Deus Pai, Isaac representa Jesus. Aí lá na frente, quando você vê Abraão falando para Eliasar assim, ó, vai lá e arruma uma esposa para o meu filho. Eliasar é um tipo do Espírito Santo, a Rebeca é um tipo da igreja, então há uma tipologia. Abraão, ele traz uma projeção profética muito grande. Só que da mesma forma que Abraão subiu para sacrificar Isaac, porque quando Deus pediu para Abraão e Isaac 3 dias antes, porque eles andaram numa distância de 3 dias, Abraão andou uma distância de 3 dias. Quando Deus pediu a Abraão para Isaac, Abraão já tinha matado Isaac no coração. Por isso que Deus, a Bíblia fala assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Porque primeiro precisa morrer no nosso coração, para depois morrer na vida real. Então, primeiro Jesus morreu na eternidade, no coração. Deus entregou. Nós precisamos ter a mesma intenção. Porque quando chegar no momento de ser provado, nós iremos ser aprovado e não reprovado. Amém? Vamos encerrar? Vamos fazer essa oração? Deixa eu desligar aqui.